Bem-vindo ao descanso da alma, o lugar onde a palavra de Deus encontra a sua dor e transforma em paz. E antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Você já se sentiu completamente sozinho dentro da própria cabeça? Não sozinho de pessoas, sozinho de paz, cercado de gente, mas preso num barulho interno que não para. Um pensamento que puxa o outro, uma preocupação que alimenta a próxima, uma voz que repete sem parar que você não vai conseguir, que não tem saída, que sempre foi assim e sempre será. Você conhece esse lugar, porque se conhece, o que vou te dizer agora pode ser a palavra mais importante que você vai ouvir hoje. Existe uma batalha acontecendo dentro de você nesse exato momento, e a maioria das pessoas passa a vida inteira lutando contra os sintomas sem nunca descobrir a raiz. Troca de emprego, de relacionamento, de cidade. Mas o problema continua. Sabe por quê? Porque o problema não está lá fora. Nunca esteve. A maior batalha da sua vida não acontece ao seu redor. Ela acontece dentro da sua mente. Não são as circunstâncias que mais te prendem, são os pensamentos que você permite dominar a sua forma de enxergar a vida. E o mais assustador, você provavelmente nem percebe que eles estão lá, agindo em silêncio, sabotando cada passo antes mesmo que você tente dar, construindo muros que não existem, fechando portas que Deus já deixou abertas. A palavra de Deus diz em Provérbios 23:7, como um homem imagina em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos não são apenas coisas abstratas, eles constroem realidades. Se você acredita que é incapaz, sua mente encontra provas para reforçar essa ideia. Se pensa que não tem saída, seu cérebro bloqueia qualquer possibilidade de enxergar uma solução. O que você pensa determina o que você vive. E se você chegou até aqui hoje, é porque Deus quer mudar exatamente isso na sua vida. Se essa verdade já está te tocando, escreve nos comentários "Quero transformar minha mente", porque esse é o primeiro passo para sair dessa prisão invisível. Deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca tenha te dito assim tão diretamente. O inimigo não precisa destruir a sua vida para te paralisar. Ele só precisa destruir a sua forma de pensar sobre ela. Porque se ele conseguir influenciar seus pensamentos, poderá lentamente influenciar suas emoções. Se conseguir influenciar suas emoções, começará a moldar suas palavras. E suas palavras moldam suas ações, seus relacionamentos, suas reações e a direção inteira da sua vida. Tudo começa num pensamento. Um único pensamento. E de onde vêm esses pensamentos que sabotam, que paralisam, que destroem a confiança antes mesmo da batalha começar? Muitas vezes eles são formados ao longo do tempo como ecos de palavras que já ouvimos, críticas recebidas na infância, experiências que nos feriram fundo, comparações que nos fizeram sentir menores do que somos. Aos poucos, tudo isso se junta numa voz interna que repete sem parar: você não consegue, isso não é para você, nem adianta tentar de novo. E o pior, com o tempo essa voz começa a soar como a sua própria voz. Você já percebeu como muitas vezes não são os desafios externos que te derrubam, mas a maneira como você os interpreta? Existem pessoas que enfrentam dificuldades imensas e ainda assim encontram forças para seguir. Outras, diante de algo pequeno, se sentem completamente esmagadas e desistem antes mesmo de dar um passo. O que muda entre essas duas pessoas não é a situação, é o que acontece dentro da mente antes de qualquer reação. Quando acreditamos nas mentiras que a mente conta, elas se tornam verdades dentro de nós. Viver baseado em mentiras é como caminhar num labirinto onde todas as saídas parecem trancadas, não porque estão, mas porque a mente te convenceu de que não há caminho. O medo de falhar faz com que muitos nunca deem um passo sequer. A dúvida sobre o próprio valor impede que sonhos se realizem, e a crença de que sempre foi assim e assim sempre será rouba qualquer esperança de mudança antes mesmo dela nascer. Mas aqui está o que Deus quer que você entenda hoje. Essa voz que te paralisa não é a voz dele. Nunca foi. E tudo o que ela construiu dentro de você pode ser demolido pela verdade. Não amanhã. Não quando as circunstâncias mudarem. Agora. Se você já se sentiu preso nesse ciclo de pensamentos, escreve nos comentários: glória a Deus, minha mente está sendo renovada. Declare isso agora porque a renovação já começou. Preciso te mostrar algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. Existe um mecanismo silencioso que opera dentro da sua mente todos os dias, e ele é muito mais perigoso do que qualquer problema externo que você já enfrentou. Não é dramático,
não é barulhento. Ele age devagar, em camadas, tão sutilmente que você nem percebe quando começou. Mas quando percebe, já está no fundo de um poço que parece não ter saída. A mente é um campo de batalha invisível, onde travamos lutas diárias que ninguém vê. Enquanto por fora tudo pode parecer bem, por dentro existem pensamentos que semeiam medo, insegurança e dúvida. E o problema é que esses pensamentos não apenas passam pela cabeça, eles criam raízes, e raízes profundas produzem frutos, sejam eles de vida ou de destruição. Uma pessoa pode ter tudo para avançar, mas se sua mente estiver cheia de limitações, ela nunca sairá do lugar. O perigo está na sutileza. Essas limitações não chegam como algo grave ou assustador. São pensamentos pequenos, quase invisíveis, que se infiltram sem alarde. Não vale a pena tentar. Você nunca foi bom nisso. Você sempre foi azarado. Frases assim passam despercebidas, mas influenciam decisões, reações e até a forma como você enxerga a Deus. Quando a mente está treinada para ver o negativo, qualquer desafio parece impossível. Até as oportunidades mais claras são interpretadas como armadilhas. Mesmo quando tudo aponta para algo bom, o medo de que algo dê errado fala mais alto. Isso cria um ciclo onde a própria mente se torna a pior inimiga, impedindo qualquer mudança real. O que começou como um pensamento isolado se torna uma convicção, e essa convicção molda toda a forma de viver, de sonhar, de acreditar. Em pouco tempo já não é mais sobre um desafio específico, é sobre a identidade inteira. A autossabotagem rouba o futuro porque convence a pessoa de que não há nada a ser feito, que sempre foi assim, que sempre será. Mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você descubra. Essa prisão não tem muros reais. Ela existe apenas enquanto você acredita nela. Deus nunca construiu esse labirinto. Ele foi erguido tijolo por pensamentos que nunca deveriam ter recebido morada dentro de você. E tudo que foi construído pelo inimigo pode ser demolido pela verdade de Deus. Se você reconhece esse ciclo na sua vida, escreve nos comentários: em nome de Jesus me liberto dessa prisão mental, porque essa declaração tem poder e hoje é o dia da sua virada. Agora preciso te mostrar como esse mecanismo funciona por dentro, porque quando você entender o processo, vai entender por que sozinho você nunca conseguiu sair. E não é fraqueza, não é falta de fé. É porque ninguém te mostrou o que realmente está acontecendo dentro da sua mente quando você tenta avançar e algo invisível te puxa de volta. A autossabotagem não acontece de uma vez só. Ela se instala em um ciclo contínuo e silencioso, alimentado por pensamentos que se repetem até se tornarem verdades dentro de nós. O medo da mudança, a procrastinação e a sensação de nunca ser bom o suficiente são apenas sintomas de um processo que se fortalece com o tempo. E quanto mais tempo passa, mais natural esse ciclo parece, até o ponto em que você nem questiona mais, simplesmente aceita como se fosse quem você é. Tudo começa com um pensamento isolado. Com o tempo ele deixa de ser questionamento e se torna certeza paralisante. Quando um pensamento negativo se repete, ele gera um sentimento. O medo cresce, a insegurança se instala e a mente começa a interpretar qualquer desafio como uma ameaça. O que poderia ser uma oportunidade se transforma em risco assustador. A vontade de agir ainda existe, mas vem acompanhada de um bloqueio invisível que sussurra sem parar. Não tente, porque você vai se decepcionar. Não comece, porque você não vai terminar. Não acredite, porque vai doer quando não acontecer. E a consequência é a paralisia. Se a mente já decidiu que algo é difícil demais, a pessoa nem tenta. Se tenta e encontra a menor dificuldade, interpreta como sinal de que não deveria ter começado. Assim o ciclo se repete, cada vez mais forte, cada vez mais fundo. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo em Tiago capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma mente dividida entre o desejo de avançar e o medo de fracassar nunca encontra estabilidade. Sempre que surge a vontade de dar um passo, a dúvida se levanta para puxar de volta. Mas Deus não te criou para viver dividido. Ele não te chamou para uma vida de hesitação e paralisia. Ele te chamou para avançar com fé, mesmo sem ver o caminho completo. E o primeiro passo para sair desse ciclo não é ter mais força. É reconhecer que você não precisa carregar isso sozinho. Deus está exatamente aqui, nesse momento, pronto para demolir cada parede que a mente construiu. Se você está cansado de se sabotar,
Escreve nos comentários: Deus, renova minha mente agora, porque essa é a oração que quebra o ciclo da autossabotagem de vez. Quero que você pare por um momento e pense em algo. Quantas portas você já passou na frente sem entrar porque sua mente disse que não era para você? Quantos sonhos você enterrou antes mesmo de tentar porque uma voz interna decretou o fracasso antecipado? Quantas vezes Deus deixou uma porta aberta e você ficou do lado de fora, não porque não era capaz, mas porque sua mente te convenceu de que não era digno de atravessar? Isso é o que acontece quando a mente não está sob o governo de Deus. Ela não permanece neutra, ela se afasta. Ela desvia, ela escolhe o medo quando poderia escolher a fé. E o mais doloroso é que muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo essa escolha, porque já ficou tão automático que parece natural. Romanos 8:7 diz com uma clareza que corta: a mente carnal é inimiga de Deus. Não aliada, não neutra, inimiga. Uma mente não renovada trabalha contra tudo que Deus quer construir na sua vida. E existe ainda algo que poucos falam: a cegueira espiritual. Uma pessoa pode ser inteligente e informada, bem-sucedida e ainda assim completamente cega para o que mais importa. Pode ter respostas para tudo e não enxergar sua própria necessidade de cura. Pode conhecer a Bíblia de cor e ainda deixar o medo governar cada decisão. Esse tipo de cegueira não é intelectual, é espiritual, e ela afeta o que o coração consegue reconhecer como verdade. Quando a mente está cheia de mentiras antigas, até a voz de Deus começa a parecer distante. É por isso que a renovação da mente não é opcional na vida cristã. Não é algo extra para quem quer crescer mais. É essencial para qualquer um que queira viver de verdade. Porque sem renovação, a mente se torna um lugar fácil para a ansiedade se instalar, para velhos hábitos de pensamento continuarem governando a alma, para o inimigo plantar sua semente sem encontrar resistência. E Filipenses 4:8 nos dá a estratégia exata. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Isso não é conselho passivo, é estratégia espiritual. A vitória na mente não se ganha apenas rejeitando pensamentos ruins, se ganha preenchendo a mente com o que é verdadeiro, limpo, santo e gerador de vida. Se você não alimentar intencionalmente a sua fé, o medo vai se alimentar de tudo que ficar vazio. Se você não nutrir a verdade, os pensamentos negativos vão crescer como ervas daninhas em terra abandonada. Se essa palavra está abrindo algo dentro de você agora, escreve nos comentários: Amém, minha mente pertence a Deus, e receba essa verdade como uma declaração de libertação. Agora preciso te dizer algo que pode ser desconfortável de ouvir, mas é exatamente esse desconforto que vai te libertar. A maioria das pessoas ora pedindo para Deus mudar as circunstâncias, pede para Ele resolver o problema de fora, mudar o emprego, o relacionamento, a situação financeira. E Deus pode fazer tudo isso, mas se a mente não for renovada, você vai reproduzir os mesmos padrões em qualquer novo cenário, porque o problema nunca foi o ambiente, foi o que você acreditava dentro dele. Pensa comigo. Você já conheceu alguém que mudou de cidade, de emprego, de relacionamento, e os mesmos problemas apareceram de novo numa nova embalagem? Não é coincidência. É porque a mente não renovada carrega consigo os mesmos padrões para qualquer lugar que vai. As mesmas crenças limitantes, os mesmos medos disfarçados, as mesmas narrativas internas que constroem muros onde Deus quer construir pontes. E enquanto esses padrões não forem confrontados, a vida continua girando em círculos. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repara numa coisa poderosa nesse versículo: a transformação não começa nas circunstâncias, ela começa na mente. Deus não disse mude de lugar e você será transformado. Ele disse renove a mente e você experimentará a vontade perfeita dele. A ordem importa. A renovação vem antes da transformação visível, e renovar a mente não é apenas pensar positivo ou tentar ignorar os medos. É um processo ativo, intencional e diário de substituir as mentiras que prendem pela verdade que liberta. Toda vez que surge a voz interna dizendo que você é incapaz, que não há saída, que nunca vai mudar, há duas opções: aceitar essa sentença como um fato, ou responder com a verdade que vem de Deus. E responder não significa apenas pensar diferente.
Significa abrir a boca e declarar em voz alta o que Deus diz sobre você. Porque há algo sobrenatural que acontece quando você fala a verdade de Deus em voz alta no meio da batalha mental. O ambiente interno muda, a atmosfera espiritual muda. Quando o medo diz você não vai conseguir, você responde, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a ansiedade diz você vai perder tudo, você responde, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o desespero diz nada vai mudar, você responde, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A sua boca tem poder para virar o jogo da sua mente. Se você está decidido a virar esse jogo agora, escreve nos comentários glória a Deus, minha mente está sendo libertada. Declare isso com fé porque o céu está ouvindo cada palavra. Quero te fazer uma pergunta e quero que você responda com honestidade total. Quando foi a última vez que sua mente ficou quieta? Não distraída, quieta. Sem ansiedade construindo histórias, sem medo ensaiando cenários, sem pensamentos antigos falando como se ainda tivessem autoridade sobre a sua vida. Se você está tentando lembrar e não consegue, isso me diz algo importante. A batalha dentro de você está maior do que você tem admitido, e Deus quer entrar exatamente nesse lugar agora. Porque existe uma verdade que o inimigo trabalha incansavelmente para esconder de você. Ele não começa pelos seus atos, se puder primeiro contaminar seus pensamentos. Ele não busca o colapso visível, se puder primeiro plantar confusão interna. Ele sabe que pensamentos se tornam sentimentos. Sentimentos se tornam palavras. Palavras se tornam hábitos. E hábitos se tornam a direção da sua vida inteira. Por isso ele ataca a mente primeiro, porque se ganhar lá dentro, ganha tudo. E a rendição é o primeiro passo para a renovação. Não a rendição ao medo, a rendição a Deus. Você não vence a batalha da mente apertando mais forte nas próprias forças. Você vence entregando a autoridade de volta para quem sempre deveria tê-la. Senhor, governa meus pensamentos, corrige minha forma de pensar, interrompe meu medo. Ensina minha mente a viver sob a tua verdade. Essa oração simples tem mais poder do que qualquer estratégia humana jamais terá. E a fé precisa ser alimentada, isso não é opcional. O seu corpo precisa de comida e a sua fé também. Se o dia inteiro a sua mente está absorvendo pânico, comparação, negatividade e barulho do mundo, não se surpreenda quando a paz parecer fraca e a alma parecer lotada. Mas quando a fé é nutrida diariamente pela palavra de Deus, pela oração, pelo louvor e pela lembrança santa do que Ele já fez, o mundo interno muda, a mente fica mais estável, as emoções ficam menos fáceis de dominar, o coração fica mais ancorado. E tem mais uma coisa que você precisa aprender a fazer, responder de volta. Quando pensamentos negativos surgem, não fique sentado em silêncio deixando eles pregarem para você. Abra a boca e fale as promessas de Deus. Quando o medo disser você está sozinho, responda, o Senhor é o meu pastor. Quando a ansiedade disser você precisa controlar tudo, responda, buscai primeiro o reino de Deus. Quando o desespero disser nada vai mudar, responda, todas as coisas cooperam para o bem. Há algo poderoso em se recusar a deixar a escuridão ser a única voz no ambiente. A verdade falada em voz alta tem um jeito de limpar o ar dentro da alma. Se você está pronto para começar a responder de volta, escreve nos comentários, eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Porque essa declaração abre portas que nenhum esforço humano consegue abrir. Preciso te dizer algo sobre a cura da mente que talvez ninguém tenha tido coragem de te falar antes. E pode ser exatamente isso que está te impedindo de avançar. A cura da mente muitas vezes requer paciência. Não toda pressão desaparece numa manhã. Não todo padrão de pensamento quebra instantaneamente. Não todo peso evapora numa única oração. E quando isso não acontece, muita gente conclui que Deus não está agindo, que a oração não funcionou, que talvez para eles não haja solução. Mas isso é uma mentira. Uma das mais cruéis que o inimigo planta justamente no meio do processo de cura, porque às vezes Deus cura a mente gradualmente, profundamente, camada por camada, à medida que a verdade é repetida, que a fé é alimentada, que o coração continua se rendendo novamente e novamente. E o problema é que vivemos numa geração que quer cura instantânea, que quer renovação sem processo, que quer transformação sem travessia. Mas Deus é muito sábio para nos dar o que queremos do jeito que queremos quando não é o jeito que nos faz crescer. Você não precisa controlar o ritmo da cura para ter paz no meio dela.
Você só precisa permanecer rendido àquele que cura com perfeição e sabedoria. E tem algo libertador nessa verdade. Você não precisa se cobrar por não estar curado ainda. Você não precisa se envergonhar por ainda estar no processo. O fato de você estar aqui, ouvindo essa palavra, buscando renovação, já é prova de que Deus está trabalhando dentro de você. O processo já começou, mesmo que você ainda não consiga ver. Porque Deus é capaz de renovar o que ficou cansado, de silenciar o que ficou barulhento, de expor o que ficou enganoso, de fortalecer o que ficou fraco. Ele pode ensinar sua mente um novo ritmo, uma nova atmosfera, uma nova forma de viver sob o governo dele. Ele pode fazer a verdade falar mais alto que o medo, a paz mais forte que o pânico, a fé mais estável que a tempestade interna. Mas para isso ele precisa de uma coisa de você, que você não desista no meio do processo. Porque o inimigo sabe que se conseguir te fazer desistir antes da virada, ganhou sem precisar lutar de verdade. Ele não precisa te derrotar, só precisa te cansar o suficiente para você parar de acreditar. E é justamente aí que Deus entra com uma força que não tem explicação humana. Quando você já não tem mais nada para dar, ele começa a agir com tudo o que ele é. Se você está no meio desse processo agora, cansado mas ainda de pé, escreve nos comentários: Deus está me curando camada por camada, porque reconhecer o processo é honrar a obra que ele já começou em você. Agora chegamos no momento mais importante de tudo que foi dito até aqui, porque conhecimento sem aplicação não transforma nada. Você pode entender tudo sobre a batalha da mente, pode concordar com cada palavra, pode sentir cada verdade tocando fundo, e ainda assim sair daqui do mesmo jeito que entrou. Porque a transformação não acontece quando você entende, ela acontece quando você entrega. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Quero te convidar para algo, não para um exercício mental, não para uma técnica de autoajuda, mas para um encontro real com Deus no lugar mais íntimo que existe, dentro da sua própria mente, porque é lá que a batalha acontece. E é lá que a vitória precisa ser declarada. Não amanhã, não quando você se sentir mais forte, agora. Exatamente do jeito que você está cansado, confuso, ainda com dúvidas, ainda com medos, Deus não precisa da sua versão perfeita para começar a agir. Ele só precisa da sua versão verdadeira. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e a mente sedenta pela Tua verdade. Sabemos que muitas vezes fomos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos, acreditamos em mentiras, nos deixamos levar pelo medo e pela insegurança. Construímos muros dentro de nós mesmos e depois nos perguntamos por que nos sentimos tão presos. Mas agora nos voltamos a Ti, porque só a Tua voz pode trazer libertação real e duradoura. Senhor, quebra as fortalezas mentais que o inimigo construiu dentro de nós. Remove tudo o que não vem de Ti, todo pensamento de dúvida, incapacidade e medo que tomou morada na nossa mente, que seja arrancado agora em nome de Jesus. Toda palavra que foi plantada em nós ao longo dos anos e tomou forma de verdade, que seja destruída pela Tua luz. Toda narrativa interna que nos fez acreditar que não somos capazes, que não somos suficientes, que não há saída, que caia agora diante da Tua presença. Muitas vezes desistimos antes de tentar, nos comparamos e nos sentimos pequenos, nos sentimos incapazes e insuficientes diante de tudo que sonhamos. Mas agora reconhecemos, não fomos chamados para viver dessa forma. O Senhor nos criou com um propósito eterno e cada um de nós tem um valor inestimável diante de Ti. Por isso clamamos com tudo o que temos: renova nossa mente, transforma nossa forma de enxergar a vida, que possamos ver com os olhos da fé o que o medo sempre nos impediu de enxergar. Se essa oração está tocando algo fundo dentro de você agora, escreve nos comentários: me transforma por dentro, Senhor. Porque essa é a oração que quebra qualquer fortaleza mental. Queremos pensar como Cristo. Queremos ver as coisas com os olhos da fé. Queremos caminhar de acordo com a Tua vontade e não mais de acordo com o que o medo dita. Nos ensina a filtrar aquilo que alimentamos dentro de nós, que possamos rejeitar todo pensamento de derrota e fortalecer nossa mente com a Tua palavra. Nos momentos de incerteza, que o Teu Espírito Santo nos lembre das promessas que o Senhor já declarou. Que cada dúvida seja substituída pela confiança, cada medo pela coragem, cada fraqueza pela força que só vem de Ti. Senhor, declaramos que a partir de hoje não seremos mais escravos dos nossos pensamentos. Nossa mente pertence a Ti.
E tudo que não estiver alinhado com a tua verdade não terá mais espaço dentro de nós. Que possamos viver livres, confiantes, com um coração cheio de esperança e uma mente firme naquilo que é eterno, porque uma mente governada por ti não precisa mais correr em círculos, não precisa mais se defender de tudo, não precisa mais carregar o peso de tentar controlar o que nunca esteve nas nossas mãos. E para aqueles que estão ouvindo essa oração agora com a mente cansada, sobrecarregada, presa num ciclo de ansiedade e medo, eu oro especificamente por você. Que o Senhor traga paz agora, não amanhã, agora. Que você sinta a presença de Deus quebrando as correntes que te prendiam, trazendo alívio e renovação para cada área da sua mente que ficou machucada pelo tempo. Que você experimente o descanso que só é encontrado nele, aquele descanso que o mundo nunca conseguiu te dar e nunca conseguirá. Pai, entregamos nossos pensamentos nas tuas mãos, entregamos os medos que carregamos em silêncio, entregamos as narrativas que construímos sobre nós mesmos e que nunca vieram de ti, entregamos o cansaço de tentar controlar tudo sozinhos. A partir de agora, que tudo o que ocupar nossa mente nos aproxime mais do Senhor e nos leve a viver a vida abundante que foi preparada para nós desde antes da fundação do mundo. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos transformar. Obrigado por nunca ter desistido de nós mesmos quando desistimos de nós mesmos. Em nome de Jesus, confiando que já está feito. Amém. Os pensamentos que você alimenta moldam a vida que você vive. Se a mente estiver cheia de dúvidas e insegurança, tudo ao redor parecerá um grande obstáculo. Mas quando os pensamentos são renovados pela verdade de Deus, cada dia se torna uma oportunidade de viver com propósito e confiança. Você não precisa mais aceitar as limitações que sua mente impôs por tanto tempo. Hoje pode ser o começo de uma nova forma de enxergar a vida, baseada na fé e não no medo, baseada na verdade de Deus e não nas mentiras do inimigo, baseada no que ele diz sobre você e não no que o sofrimento te ensinou a acreditar. Vamos declarar isso juntos agora. Minha mente pertence a Deus. O medo não governará meus pensamentos. A ansiedade não controlará meu dia. O Senhor está renovando minha mente. Rejeito toda mentira do inimigo. Escolho a verdade em vez do medo. Minha fé está sendo fortalecida pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra transformou algo dentro de você hoje, escreve nos comentários "Minha mente pertence a Deus". E não esquece de se inscrever no canal Descanso da Alma e deixar o seu like, porque tem muito mais vindo por aí para abençoar e renovar a sua vida.